Olá, irmãos. Vamos iniciar mais uma aula de nossa EBD. E o tema que nós vamos meditar hoje é a justificação, doutrina da justificação. Então vamos ler o versículo para que possamos iniciar a nossa aula. Então, Romanos capítulo 5, versículo 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar para que Deus possa abençoar a nossa aula. Pai, obrigado mais uma vez pela sua misericórdia, podemos estar aqui meditando na tua santa palavra, entendendo mais uma doutrina bíblica, uma doutrina que leva o homem até Deus e que revela mais um atributo de Deus, mais um presente de Deus, que através do Senhor Jesus Cristo fomos justificados. Então pedimos que essa aula possa edificar toda a igreja e que seja sempre para a tua glória. No nome poderoso do Senhor Jesus Cristo que oramos e agradecemos. Então, através desse versículo, vamos começar a estudar o que é a justificação. Então, a palavra justificar, em português, o que ela significa? É um verbo, tá? Justificar é um verbo. É um verbo transitivo direto e pronominal. O que ele significa? Provar a inocência de. Seus feitos o justificam. Segundo, é um transitivo direto. Teologia, restituir a inocência original. Tornar justo. A fé justifica o pecador. Então é tornar justo. No grego, essa palavra que Paulo usou no capítulo 5, versículo 1 de Romanos, justificados, ela quer dizer literalmente justificados. É a tradução, ela tem essa única tradução. E ela também pode ser traduzida por aceitos por Deus. Então, o primeiro ponto, vamos estudar a lei de Deus. Então, em Gálatas, capítulo 3, versículo 11, Paulo escrevendo aos Gálatas, disse o quê? E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Então, o que é a lei de Deus? São os 5 primeiros livros da Bíblia, que é conhecido como Pentateuco. Tá? Nesses 5 primeiros livros da Bíblia, que foram escritos por Moisés, ali Deus revela a sua lei. São 613 mandamentos. Então, ali, além de Deus revelar a lei, ele revela que o homem é incapaz de cumprir toda a lei. Então, para que o homem se justifique e seja justo perante Deus, ele teria que cumprir os 603 mandamentos. Mas a Bíblia, ela declara que se você transgredir apenas um, você é culpado de todos os outros. Então, o homem aqui na sua vida terrena, no seu corpo caído, que o pecado habita nele, ele é incapaz de cumprir toda a lei. Então, Deus revelou a lei e revelou que o homem não consegue cumpri-la. Então, Romanos capítulo 4, versículo 15, Paulo escreveu: porque a lei opera a ira de Deus sobre os homens. Então, quem está debaixo da lei está debaixo da ira de Deus. Porque onde não há lei, também não há transgressão. Então, a lei mostra o que é o pecado. Se não existe a lei, não existe o pecado. Porque quem diz o que é pecado para o homem? A lei de Deus. Então, onde há a lei, há a transgressão. Onde há a transgressão, há a ira de Deus. Então, estamos sobre a lei e sobre a ira de Deus. Romanos capítulo 5, no versículo 12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então, é passado de um homem para o outro, instantaneamente, a partir do momento que você gera uma nova vida, nasce um novo ser humano, o pecado, que foi revelado pela lei e que determina que o homem está debaixo da ira de Deus. Então, não existe hoje ninguém que não peca, mas sim todos
pecam. Todos estão debaixo da maldição da lei, debaixo da ira de Deus. Ok? Então, o grande problema é que o homem não faz nada além de pecar depois que nasce. Ele peca dia após dia, hora após hora, minuto após minuto, segundo após segundo. O homem peca e está debaixo da ira de Deus. Romanos capítulo 3, no versículo 21, Paulo escreveu: mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Então, a justificação está ligada à fé e não ao homem pecador cumprindo a lei de Deus. Então aqui, a justiça de Deus se manifestou sem a lei. Por quê? O homem não consegue cumprir a lei, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Então a lei está aqui testemunhando contra o homem. Os profetas escreveram, profetizaram a condenação do homem. Mas a justiça de Deus se manifestou sem a lei, porque com a lei o homem está condenado. Então, como que isso foi feito? Através da pessoa do Senhor Jesus Cristo, que cumpriu toda a lei. Cristo cumpriu a lei. Por isso que a justiça de Deus está sobre os homens sem a lei, com Cristo. Romanos 4, versículo 8. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Então, bem-aventurado, feliz. Quem que é feliz? Qual homem que é feliz? Aquele que o Senhor não imputa o pecado, não cobra esse pecado. Então, o homem que não tem essa cobrança do pecado, ele será feliz. Tá? Mas como que isso acontece? Como que não acontece essa cobrança do pecado? Então, vamos no segundo ponto. O que a lei fala sobre o julgamento? Então, feliz é o homem que Deus não cobra o pecado. Mas a Bíblia diz o quê? Que haverá o julgamento. Então, Deuteronômio, capítulo 25, versículo 1. Quando houver contenda entre alguns e vierem a juízo, para que os julguem, ao justo justificarão, e ao injusto condenarão. Então, o que a lei faz com o homem injusto? Condena. Então, será levado a juízo, será julgado e será condenado. Então, aqui no Antigo Testamento, ou seja, na lei de Deus, o injusto deve ser condenado. Não é que ele vai, ele deve ser condenado. Não tem outra opção. Romanos 3,10, como está escrito: não há um justo, nenhum sequer. Então aqui temos o segundo ponto do julgamento. Todos serão julgados, todos os injustos condenados. Quem são os injustos? Todos. Todos os seres humanos. Não há um justo. Nenhum sequer, nenhum. Depois da queda de Adão, nenhum homem se mostrou ou se mostrará justo. Então todos estão condenados. Todos vão a juízo e todos estão condenados. Romanos capítulo 3, versículo 20. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Nenhuma carne, nenhum homem será justificado, não há nenhum justo, todos estão condenados. Então, através da lei, todos estão condenados. Então, a lei declara que toda a carne será condenada. Não haverá trégua entre Deus e os pecadores, mas sim condenação. A lei apenas nos revela que estamos condenados. Salmos 94, versos 1 e 2. Aqui o salmista clama: ó Senhor Deus, a quem a vingança pertence. Então aqui ele está ensinando para a gente que a vingança pertence a Deus. A vingança é dele. A vingança aqui você traduz por condenação. Ele vai cobrar. Ó Deus, a quem a vingança pertence, mostra-te resplandecente, ou seja, mostre claramente o que você vai fazer. Exalta-te tu, que é juiz da terra, dá paga aos soberbos.
Então aqui o salmista, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu. Então isso aqui não é um desejo particular do salmista. Aqui é o Espírito Santo expressando o que vai ser feito, o que Deus fará. Né? Ele é o juiz de toda a terra. A ele pertence a vingança. E ele vai dar a paga aos soberbos. Né? Então, o que é a paga aos soberbos? Aos injustos, a condenação. Porque estão debaixo da maldição da lei, estão debaixo da ira de Deus e já estão condenados. Provérbios, capítulo 17, versículo 15. O que justifica o ímpio, o que não condena o ímpio, quem justifica o ímpio é aquele que não condena o ímpio. E o que condena o justo, né, tanto um como o outro são abomináveis ao Senhor. Então aquele que justifica o ímpio, não condena o ímpio, não paga exatamente o que o ímpio merece receber, ele é abominação. Então, Deus é santíssimo, cheio de equidade, cheio de justiça, cheio de glória, e não se tornará abominação para deixar o pecador sem a sua devida, justa e merecida condenação. Então, a santidade de Deus demanda, requer que ele faça isso e ele fará. Vai ser feito. A segunda carta de Paulo, escrita a Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Então a segunda vinda de Cristo, ele vem para julgar. Então a primeira vinda ele veio para salvar. A segunda ele vai julgar. Então a gente tem que entender que o julgamento de Deus será através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então a segunda vinda dele, ela vai ser maravilhosa e ao mesmo tempo terrível. Maravilhosa para quem é salvo. Terrível para quem não é salvo. Porque ele vai julgar os ímpios, vai julgar os pecadores. E eles já estão condenados porque estão debaixo da lei de Deus. Escolheram viver debaixo da lei de Deus. Quando você nega Cristo, você automaticamente está debaixo da lei. Porque quem colocou a lei em cima dos homens foi Deus. O homem não consegue tirar a lei de cima dele. Cristo tira a lei e coloca a justiça. Então, rejeitou a Cristo, a segunda vinda de Cristo é terrível. Aceitou a Cristo, a segunda vinda de Cristo é maravilhosa. É o mais esperado pelo cristão. Atos, capítulo 17, versículos 30 e 31. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Então, Deus não está levando em conta o tempo da ignorância. A ignorância do quê? Do homem para com Deus, da sua condenação, da sua justiça, do seu juízo. Mas anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Porquanto tem determinado um dia que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Então quem é esse homem que destinou? O Senhor Jesus Cristo. Então ele há de julgar o mundo com justiça. Ele não será injusto. Ele não se fará abominação para justificar o ímpio. Então, Cristo, ressurreto, corpo de glória, irá julgar a cada um, particularmente, um por um, que negou ele mesmo. Que negou a Cristo está debaixo de maldição, debaixo da lei. Então, terceiro ponto. Como Deus poderia então absolver o pecador? Como que ele pode justificar o ímpio? Ele não pode se fazer abominação, né, e contrariar ele mesmo. Na essência dele, ele é justo. Ele não pode contrariar ele mesmo. Ele não consegue fazer isso. Ele não pode. Ele nunca fará isso.
Ele nunca vai pecar. Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos estão condenados, separados de Deus, e nada podem fazer para serem salvos por si só. Então, o homem não consegue se salvar, não consegue se justificar. Deus não pode se fazer abominação para justificar, não condenar o pecador. Então, o que Deus fez? Romanos 3:26. Para demonstração da justiça, ou seja, para Deus demonstrar que é justo, neste tempo presente, neste tempo agora que vivemos, para que Ele, Cristo, seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Deus, através da pessoa do Senhor Jesus Cristo, providenciou a absolvição. Então, como que Ele providenciou essa absolvição? Cristo sendo justo. Cristo veio, cumpriu toda a lei. Toda. Nunca pecou. Perfeito. Sempre foi e sempre será. Então, Cristo, para que Cristo seja justo e justificador. Então ele tem condição de justificar aquele que tem fé. Fé em quem? Em Jesus. Então, seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, Deus, através da pessoa do Senhor Jesus Cristo, providenciou a absolvição. Romanos 8, do 29 ao 30. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Então, Deus predestinou para que a pessoa que tenha fé em Cristo seja a imagem de seu Filho, a imagem de Cristo, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, Jesus Cristo é o primogênito, ele é o primeiro. Nele é revelado tudo o que vai acontecer com todos os que têm fé. Ele é o primogênito, ele é o primeiro, ele é o precursor. Então, nele foi revelado o corpo de glória que nós teremos. Nele foi revelado o que seremos. Nele foi revelado o que teremos. Então, ele é o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou a este também chamou. E aos que chamou a este também justificou. E aos que justificou a esses também glorificou. Então aqui Deus mostra seu plano perfeito de maneira cronológica, explicando como isso seria feito. Então, primeiro, imagem do Filho. Então, quando a pessoa é salva, ela se parece com Cristo. Então, em Antioquia, pela primeira vez, os discípulos foram chamados de cristãos. Por quê? Se parecem com Cristo. Então, João, capítulo 1, versículo 12 e 13. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Então, somos filhos de Deus como Jesus é o Filho de Deus. Então, somos parecidos com Cristo. 2. Predestinou. Efésios capítulo 1, versículo 5. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então, ele nos predestinou para quê? Para sermos adotados por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então, somos feitos à imagem de Cristo, ele nos predestinou. E 3, chamou. Então, é ele que nos chamou, é ele que chama cada um individualmente. Primeira carta de Paulo a Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 24. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Então, ele nos chama. Perdão, ele nos chama. E quarto, que nós achamos nessa passagem de Romanos, justificou. Então, Romanos capítulo 5, versículo 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo,
Não estamos mais debaixo da maldição, debaixo da lei. Somos justos perante Deus. Justos. Então temos paz com Deus. Então quando Deus olha para você, você foi coberto com o sangue de Cristo. Então quando Deus olha para você, Ele não vê a sua natureza pecadora, o seu pecado, a sua culpa. Ele vê a justiça de Cristo. Então quando temos fé, somos justificados, porque Deus olha para nós e vê a justiça de Cristo. Então, crendo na justiça de Cristo, pois Cristo cumpriu toda a lei, sendo inocente e sem pecado, pagou o preço de tudo que o homem fez de errado. E ainda nos dá a oportunidade de recebermos essa justiça gratuitamente, nos cobrindo com o seu sangue. Sendo assim, Deus nos olha e vê Cristo em nós, e consequentemente não nos condena. Ele não vai nos condenar, porque somos justificados através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. 2 Coríntios, segunda carta de Paulo, escrito aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, somos parecidos com Cristo, semelhantes a Cristo. Então, nova criatura. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Após nascermos de novo, deixamos de sermos pecadores e somos filhos de Deus. Deixamos os hábitos herdados de nossos pais e passamos a ter novos hábitos. Os fornecidos pelo nosso Pai, Deus. Então a gente se destitui, né? A gente exclui de nossa vida os hábitos herdados do mundo, da carne, e passamos a ter os novos hábitos, aqueles herdados do nosso novo Pai, de Deus. Então, 1 Coríntios 1,30. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça e santificação e redenção. Mas vós sois dele. Em quem? Em Jesus Cristo. O qual para nós foi feito. Então, foi feito para nós, para nossa salvação, para nossa justificação. Então ele foi feito por Deus. Sabedoria, justiça, santificação e redenção. Para quem que ele foi feito isso? Para nós. Para que pudesse ser justificado o pecador. Então, Deus fez com que Cristo seja a nossa justiça. Sendo assim, somos de Cristo e justos com Ele também, como Ele também é. Então, se você é a semelhança de Cristo, Cristo é justo, você também é justo. Porque Cristo é. E tendo a fé em Cristo, você também se torna justo. A justiça de Cristo é colocada sobre você. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, a justiça de Cristo se torna a nossa justiça. Cristo retirou o nosso pecado e colocou sobre ele, mas ele não parou aí. Ele pegou a justiça dele e colocou sobre nós. Essa foi a troca. O nosso pecado em cima de Cristo e a justiça de Cristo em cima de nós. Então, aqui é claro, nós somos a justiça de Deus, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus, justificados. Filipenses capítulo 3, versículo 9. E seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei. Então, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Então é Deus que coloca em cima de você a justiça, não é a lei. A lei veio para te condenar. Então, não tendo a minha justiça que vem da lei. Então aqui Paulo fala, não quero a justiça da lei, eu quero a justiça que vem de Deus, que é de Jesus Cristo, que é a fé em Cristo.
Então, crendo em Cristo, a justiça vem de Deus sobre nós, apenas crendo. Romanos capítulo 3, versículos 24 e 25. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para a propiciação. Lembra da aula de propiciação? Jesus Cristo, ele propiciou, ele criou um canal, ele possibilitou o quê? Através do seu sangue, que cobrindo o mundo com o seu sangue, cobrindo o pecador com o seu sangue, Deus pudesse se voltar para você e despejar sobre você a graça dele, que antes o pecado cobria e não deixava. Então, a qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Então, redenção. Fomos comprados com o sangue de Cristo. Deixamos de ser escravos do pecado e agora somos livres em Cristo Jesus. Livre para amar. Como Jesus ama, como Deus ama, como a Bíblia nos ensina. Então, antes escravos, com a redenção, agora livres. Fomos comprados com o sangue de Cristo. 2. Propiciação. Cristo cobriu nossos pecados com o seu sangue. Deus agora ele pode se aproximar do pecador e despejar a sua graça, porque o pecado fazia separação entre Deus e os homens. Cobrindo o pecado com o sangue de Cristo, Deus pode despejar sobre o pecador a sua graça, o seu perdão. Remissão. 3. Remissão. Cancelamento, anulação dos pecados. A dívida foi paga para sempre na sua totalidade. Por isso que, depois do sacrifício do Cordeiro de Deus, Cristo, acabou o sacrifício. Não tem que fazer mais sacrifício nenhum. Cristo fez o único e suficiente sacrifício. Então, então, o cancelamento e a anulação dos pecados. A dívida foi paga. Efésios 1, 7. E quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Então, gratuitamente, Deus, através de Cristo, apaga cada ofensa que o homem fez para Deus. Porque quando o homem peca, ele ofende a quem? Ofende a Deus, ofende os céus, ofende o seu trono, ofende a sua palavra, ofende o seu Filho e ofende o seu Espírito Santo. Então a ofensa é voltada para a Trindade, para Deus. Hebreus capítulo 10, versículo 14. Porque com uma só oferta aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Então, essa palavra aperfeiçoou. Então a oferta aqui é o que? Cristo. Cordeiro de Deus que foi sacrificado, o sacrifício suficiente. Então, a oferta. Então, por meio de uma só oferta da morte de Cristo, ele fez o que? Ele aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Então, o que quer dizer esse aperfeiçoou? Ele nos deu uma maturidade completa. Ou seja, somos iguais a Cristo. Quando somos salvos, Deus nos coloca numa posição de filhos adultos. Filhos adultos. Ele nos dá o direito de receber todas as promessas que foram feitas através do seu filho. Filho adulto. Com total condição de sermos iguais a Cristo. Quando Paulo fala que somos bebês na fé, né, no sentido de estarmos ainda desenvolvendo o conhecimento e a vida prática cristã. Como Paulo relata, mas quando Deus nos olha, Ele nos enxerga como filhos adultos. Então você é um bebê na fé porque você nasceu de novo. Então você precisa adquirir o conhecimento aos poucos. Você ainda é um bebê na fé. Você ainda não tem uma vida prática cristã. Você vai aprender a viver de novo. Mas você é um bebê a título de conhecimento. Mas para Deus, se você foi salvo hoje e morrer amanhã, não importa que você era um bebê na fé. O que importa é que você foi adquirido como um filho já adulto, tendo direito de tudo. De tudo. Tudo que Cristo prometeu, você já tem o direito.
Tá? Então, Deus nos olha e nos enxerga como filhos adultos, assim como Cristo é. Então podemos receber como filhos adultos tudo que está prometido em seu Filho Jesus Cristo, toda a plenitude, total. Então, João 1,16. E todos nós recebemos também a sua plenitude e graça por graça. Então você recebe a plenitude de Cristo. Toda a promessa. Sem tirar e colocar nada. Você recebe a plenitude. Colossenses 1,19. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Então, a plenitude habitava completamente, a plenitude de Deus em Cristo, e automaticamente passou para você. Filho adulto, com todo o direito. Colossenses 2,9, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, corporalmente, Cristo tinha habitado nele a plenitude da divindade. 100% Deus e 100% homem. Colossenses 2,10. E estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Tudo está debaixo de Cristo. Ele é a cabeça de tudo. Tudo. Nada nem ninguém está fora dele. Ele comanda tudo com total e absoluta soberania. Então aqui em Colossenses 2,9, onde ele fala, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Colossenses 2,10, e estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. A palavra grega que é usada é a mesma. Então, a palavra aqui é a plireis. Tá? Em grego ela significa completo, perfeitos. Então é a mesma palavra. Então somos completos e perfeitos em Cristo. Então você é um filho adulto, que Deus olha para você e vê que você é completo e perfeito. E você tem total condição de receber todas as promessas feitas pelo Senhor Jesus Cristo na sua palavra. Ok? Quarto ponto. Quem justifica o homem? Então nós vemos que o homem é justificado através da fé em Cristo. Mas quem que justifica o homem? Então, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica. Então Deus justifica o homem. Mas de uma maneira que ele não se torna a dominação. Ele não vai contra a sua própria palavra, contra a sua essência que é santíssima. Mas através da justiça de Cristo, ele justifica o homem. Então, nada nem ninguém pode te acusar de qualquer coisa ou te condenar perante Deus, pois ele mesmo te justifica através de Cristo. Então, Deus te justifica. Foi Deus que justificou o homem através de Cristo. Deus justifica aquele que tem fé no Senhor Jesus. Romanos 3, versículos 24 ao 26. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue. Quem tem fé no seu sangue é justificado, para demonstrar a justiça pela remissão dos pecados destes cometidos, sob a paciência de Deus, para demonstração da justiça nesse tempo presente, para que ele, Cristo, seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então você é justo nesse tempo presente, agora, nesse exato momento, pela fé no sangue de Cristo. Você recebe a justificação. O ladrão na cruz, quando ele creu, foi justificado. Romanos 3, 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Então, foi igual a gente leu no início. A justificação vem sem a lei, através da justiça de Cristo. Cristo cumpriu a lei. Você não vai cumprir a lei. Você não consegue. Então, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Então, nada que você faça te justifica perante Deus. Absolutamente nada.
Agora vemos essa passagem aqui, Tiago 2,26. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Então aqui é um pouquinho difícil de se entender. Existe muita contradição no entendimento, não na palavra de Deus. Então, nessa passagem, Tiago demonstra que a fé sem obras é morta. Mas o que isso quer dizer? Então, se aqui diz que você é justificado pela fé sem as obras da lei, mas Tiago diz que, porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Então vamos entender. Efésios capítulo 2, versículo 10. Porque somos feitura sua. Quem? Feitura. Aqui está dizendo, somos poema. Deus nos faz como se fôssemos um poema. Feitura sua. Criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então aqui está dizendo o quê? Que nós vamos andar nas boas obras. Ok? Então, Deus nos criou, nascemos de novo, para o quê? Para as boas obras. João capítulo 6, versículo 28 e 29. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes, a obra de Deus é esta, que criais naquele que ele enviou. Então, essa é a obra de Deus. Quando você crê em Cristo, você já está fazendo a obra de Deus. Está aqui, ó. Criais naquele que ele enviou. Crê no Senhor Jesus Cristo. Está aqui. O próprio Jesus respondeu. Então, quando você crê em Cristo, você já está fazendo a obra de Deus. Mas a obra de crer é sua realmente. Você decidiu do nada crer no Senhor Jesus Cristo e ter a fé. Se foi isso, a obra é sua. Então você se justificou. Né? Então, somos nós que fazemos a obra de crer no Senhor Jesus Cristo. Então, 1 João capítulo 4, versículo 19. Nós o amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro. Então é Deus que opera o querer. Então quando cremos é obra de Deus e não nossa. Então Deus muda você. Deus te chama, é a graça irresistível. Você passa a crer no Senhor Jesus Cristo porque Deus colocou em você a fé. Então não é uma obra sua. Então se Jesus disse que creais naquele que enviou, mas depois João escreveu que nós amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro, então a obra de crer, de ter fé é de Deus. Deus fez a obra em você. Ok? Próximo versículo. 1 Coríntios 6, 9. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois vós de vós mesmos. Então voltando aqui, Tiago. Tiago escreve, o corpo sem espírito está morto. Assim também a fé sem obras é morta. Então, aqui, 1 Coríntios 6, 19... O vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo. Então, quando Deus deposita o Espírito Santo dentro de nós, o Espírito nos convence do pecado, da justiça e do juízo, passamos a crer em Deus. Crer em Deus, no Senhor Jesus Cristo, no seu sangue, ter a fé é uma obra de Deus nos homens. Então é Deus que faz o crer e a fé em Cristo operar no homem. Então não é uma obra sua. Você não será justificado por nenhuma obra sua. É Deus. Gálatas 5,18. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Então quando o Espírito habita em você, você passa a ter fé no Senhor Jesus Cristo. Deus opera essa fé. E você é guiado pelo Espírito. E automaticamente você não está debaixo da lei. Você não está debaixo de maldição, não está debaixo de condenação. Então é Deus que opera essa fé, esse crer que o homem demonstra. É Deus.
Não é obra sua, não é obra minha, é obra de Deus. Então, aqui Deus mostra mais uma vez que é Ele que opera tudo. Então, Gálatas 5, do versículo 19 ao 21. Porque as obras da carne são manifestas. É isso que você faz. É isso que o homem faz. É isso aqui. Presta atenção no que são as nossas obras. O que não são obras de Deus. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices e glutonarias, e coisas semelhantes a esta, acerca dos quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Essa é a obra que o homem faz através da sua carne. É isso. Por isso que o homem está debaixo da lei e será condenado. Porque é isso que o homem faz desde quando ele nasce até o último momento da vida dele. Então aqui mostra quais são as nossas obras. Por isso que as nossas obras não nos salvam, não nos justificam. Agora, Gálatas 5, versículo 22 e 23. Mas o fruto do Espírito. Então presta atenção. Então Deus depositou o Espírito em você e operou o crer em Jesus. Operou a fé no sangue de Cristo, que nos justifica. E automaticamente nós começamos a dar frutos do Espírito. O Espírito operando, não é a sua carne. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Então, guiados pelo Espírito. Como o Tiago escreveu, sem Espírito, o corpo é morto. Então, contra essas coisas, não há lei. Então, não seremos condenados. Aqui mostra a obra do Espírito Santo executa através do corpo do homem que ele habita. Esses são os frutos. Então, Tiago 2,17. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Então, o que o Tiago está querendo dizer? Então, Tiago nos ensina que sem os frutos do Espírito, sem a mudança de obras da carne para os frutos do Espírito, a fé é morta, pois o homem não foi alcançado pela graça de Deus, não nasceu novamente, não é de Cristo, não foi selado pelo Espírito Santo, não teve a remissão dos pecados, não recebeu a mente de Cristo, não é imitador de Deus, é uma árvore má que dá frutos maus, não terá a remissão do corpo e não entrará no reino de Deus. Então, quando o Tiago fala que a sua fé sem obras é morta, ele está dizendo assim: primeiro, você nunca teve fé, porque você não recebeu o Espírito Santo. Se você não recebeu o Espírito Santo, você não tem fé, você não crê, você não tem as obras que são os frutos do Espírito. Que o Espírito opera em você. É isso que Tiago está querendo dizer. Então, Tiago 2,17, assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo. É uma fé morta, não tem o Espírito, o corpo sem Espírito está morto, o Espírito de Deus. Então você não tem o Espírito, você não tem os frutos do Espírito, você não tem as obras que evidenciam que você é salvo. Ok? Então, Tiago 2,22. Bem vês que a fé cooperou com suas obras e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Então você recebe o Espírito, passa a crer, passa a ter fé, tem os frutos do Espírito, e os frutos do Espírito aperfeiçoam a sua fé. Ok? Então primeiro vem a fé, que regenera o homem, que se torna uma nova criatura. A fé coopera para que o homem possa demonstrar os frutos do arrependimento. As boas obras são a evidência do novo nascimento. Sem essas evidências, sua fé é morta. Você não foi salvo. Então é isso que o Tiago está dizendo na carta dele. Então, Romanos 4, versículo 5. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça.
Então aqui, o que ele não pratica? O homem não faz esforço nenhum. Então como a gente aprendeu aqui, desde o crer e ter fé, é Deus que opera dentro de nós. Então, aquele que não pratica, não adianta, você pode se esforçar a fazer o que for, mas crer naquele que o justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Então, se você creu, recebeu o Espírito Santo, que operou o crer e o ter fé, você tem as boas obras e você é justificado, lhe é imputado, colocado a justiça de Cristo em cima de você. Romanos capítulo 5, versículo 1. Tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, fé. Vamos para o quinto ponto. Pela graça. Então, Romanos 3, 24. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então, gratuitamente, a palavra no grego original é dorian, sem justa causa, sem motivo. Então, gratuitamente, você não teve que pagar, foi grátis, não teve uma causa justa, você não teve um motivo para que Deus tivesse que te salvar, ele não precisava te salvar. Ele te condenando, ele ainda seria justo, santo e amoroso. Então foi sem uma justa causa, sem motivo algum. E a palavra graça é carim, do grego. É favor imerecido. Então é um favor, uma graça, é um favor e você não merecia, eu não merecia, ninguém merece. Então é imerecido. Okay? Então são duas palavras do grego. Sem justa causa, sem motivo algum e um favor imerecido. Então gratuitamente, pela graça, você é justificado. 1 Coríntios, capítulo 6, dos versículos 9 ao 11. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não erreis. Então, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Então, não tem o Espírito, tem o que? As obras da carne, estão debaixo da lei, não herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mais haveis sido santificados, mais haveis sido justificados, em nome do Senhor Jesus Cristo, pelo Espírito do nosso Deus. Aqui mais uma vez, é pelo Espírito. Então é o Espírito que opera o crer e a fé. Pelo Espírito, está aqui, ó. E pelo Espírito do nosso Deus, justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. Frutos do Espírito. Crer, ter fé. Então, aqui Paulo afirma, categoricamente, aquele que não tem o Espírito Santo, que pratica as obras da carne, será condenado, pois não foi justificado. Mas aquele que foi lavado, santificado, justificado por Cristo, pelo Espírito, será salvo. Segundo Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Aquele, quem é aquele? Cristo, que não conheceu o pecado, fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Nós somos a justiça de Deus, somos a expressão do poder de Deus, pois Deus demonstrou todo o seu poder regenerando o homem pecador. Então é a expressão máxima do poder de Deus, é pegar uma massa podre e transformar ela em santa. A regeneração do homem é a expressão máxima do poder. Deus usou mais poder para regenerar o homem do que criar o homem. Do zero criar a matéria. Não, ele pegou a matéria podre e regenerou. Então, essa é a expressão máxima do poder de Deus. Efésios capítulo 1, versículo 6. Para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Então, para o louvor da glória de sua graça, para o louvor dele.
Então ele fez gratuitamente para o louvor da sua glória. É dele, por ele e para ele. Sempre. Sempre. 1 João capítulo 4, versículo 17. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele, Cristo, é, somos nós também neste mundo. Então preste atenção aqui nesse versículo. Nisto é perfeito o amor para conosco, o amor de Deus para conosco, para que no dia do juízo, no dia do julgamento, juízo, tenhamos confiança. Porque qual ele é, como Cristo é, somos nós também nesse mundo. Justos. Então por que você vai ter confiança no dia do juízo? Porque você é justo como Cristo. E já nesse mundo, ó, somos nós também neste mundo. Justos. Salvos. Não estamos debaixo da ira mais. Então, João capítulo 3, versículos 16 do 16 ao 18. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, se você está me assistindo e ainda não crê no Senhor Jesus Cristo, não foi salvo, não perca tempo. Não perca tempo. Você não sabe quanto tempo você vai viver. Você não sabe se quando acabar essa aula você ainda vai viver muito tempo. Então, o meu conselho, o meu chamado, o meu apelo é que você creia no Senhor Jesus Cristo. Para quê? Para que a justiça de Deus seja colocada, a justiça de Cristo seja imputada em você. Você se torne justo. Para que você, no dia do julgamento, você tenha confiança. Confiança que você não vai ser condenado, porque você também é como Cristo. Somos nós também nesse mundo como Cristo. Então, creia no Senhor Jesus Cristo e você será salvo. Então, irmãos, aqui a gente finaliza a nossa aula. Espero que você tenha entendido o que é a doutrina da justificação e espero também que tenha edificado. Espero que você possa compartilhar com outras pessoas para que esse ensino não fique só entre nós, mas para que seja divulgado a todos os pecadores, a todo mundo, que Deus quer nos salvar, Deus quer nos justificar, Deus quer nos absolver. Mas Ele só fará isso através da fé no Senhor Jesus Cristo. Ok? Então, muito obrigado e Deus abençoe.